Ok, então vamos lá começar. Me chamou muito a atenção essa questão do sono, porque eu tenho visto alguns estudos que vêm mostrando assim do quanto a questão da ansiedade ela afeta o sono das pessoas. Para vocês terem ideia, eu vi uma informação num estudo que diz assim que a ansiedade ela já afeta uma parcela da população bastante significativa. E esse número ele gira em torno de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Se a gente considerar que a população do nosso planeta está em torno de 7,9 bilhões de pessoas, então esse é um número bastante significativo, né? E nós que estamos aqui fazendo parte dessa empresa maravilhosa que é a Doterra, a gente tem aqui uma condição de estar trabalhando e promovendo essa saúde do sono, porque a gente vai ver aqui adiante o quanto isso afeta o organismo de uma forma geral, tá? Então, sejam bem-vindos e espero que todos, assim, possam dormir mais tranquilamente depois dessa apresentação, tá? Então, vamos lá. O sono, ele permite que os nossos hormônios, eles regulem uma variedade grande de funções e afeta também a nossa capacidade de regular emoções e humor, manter níveis adequados de energia, influencia o nosso apetite, a capacidade de queimar gorduras, equilibra os níveis de açúcar no sangue. E sem sono suficiente, os nossos corpos eles não têm tempo suficiente para completar os ciclos necessários para a saúde ideal. O que isso quer dizer? Vocês sabem que a gente funciona durante o dia e à noite a gente tem um descanso. Então, quando a gente vai dormir, o sono ele precisa ter um ciclo completo para que hormônios se regularizem. E quando isso não acontece, então a gente vai ter várias situações afetando a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso humor, como já foi dito aqui, né? Eu escolhi como viés dessa apresentação ir pelo caminho dos hormônios. Então, eu procurei falar um pouquinho desses hormônios do sono. Em alguns momentos, eu vou também estar associando alguns óleos e relacionados a eles diretamente. E no final da apresentação, eu também vou trazer uma lista de óleos que podem contribuir para que a gente tenha um sono mais tranquilo, mais profundo, mais revitalizador e mais regenerador também, né? E também tenho algumas diquinhas lá no final. Então, vamos lá, né? Seguindo em frente. Hormônios para dormir. Vamos lá. Opa, passei direto. A gente começa aqui com a melatonina, né, que é conhecida como hormônio do sono. Inclusive, hoje em dia, muita gente consome a melatonina de uma forma química, né, manda fazer isso na farmácia, isso está sendo cada vez mais consumido, né? E ela a melatonina natural do nosso organismo, ela é produzida pela glândula pineal no cérebro, e a função dela é regular esse ciclo do sono e vigília. A quantidade de melatonina que o corpo produz, ela é baseada em quanta luz você está exposto durante o dia. E isso é uma questão bem interessante, porque assim, hoje em dia, dentro das nossas condições de trabalho, muitas vezes a gente passa muito tempo dentro de um escritório, dentro de um shopping, e quase não tem contato com o movimento da luz solar. E aí, essa questão de quanta luz você está exposto, ela vai trazer para você informações para o seu corpo, ele saber quando o dia amanhece, quando vai anoitecendo, para que o seu corpo, então, já comece a se preparar para esse processo do sono. Então, não sei se vocês já passaram por essa situação, eu acredito que sim, de quando você vai para um shopping, por exemplo, você fica lá, daqui a pouco, quando você olha no relógio, você fala assim, caramba, eu nem percebi que a hora passou. É exatamente isso.
Então, imagina, isso acontece uma vez, se você só vai vez ou outra num shopping. Mas vamos considerar que muitas pessoas estão vivenciando essa realidade. Então, ou seja, esse também é um ponto muito que afeta muito essa condição de influenciar o sono, né? A melatonina, ela também afeta no ciclo menstrual da mulher, incluindo a sua regularidade e início da menstruação, bem como também o início da menopausa e auxiliando no tempo e liberação de hormônios reprodutivos femininos. Aqui tem uma informação de um estudo, e depois eu vou fazer um PDF para passar para vocês esse material. Então, assim, tem um estudo que mostra como a lavanda, ela influencia nos níveis de melatonina no cérebro, né? E que, então, isso é um benefício, e esse benefício que tem o nome de, quer dizer, a lavanda que traz esse benefício é a lavandula officialis e a lavandula angustifolia, que é justamente a lavanda que a doTERRA produz. Qualquer coisa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, viu? O que eu souber, eu vou falando. O estrogênio, ele é produzido principalmente pelos ovários e tem uma grande atuação durante o período reprodutivo da mulher. No homem, o estrogênio, ele também existe e atua contribuindo na regulação da saúde dos ossos e no metabolismo da gordura e carboidratos. Na menopausa, o estrogênio ele tende a diminuir, causando sintomas desagradáveis, como fogacho, secura vaginal, suores noturnos, alteração do sono e humor, diminuição da elasticidade da pele e também a resistência, né, nos ossos. E quando o estrogênio ele está muito alto, no caso das mulheres, ele é um dos fatores de risco para o câncer de mama e câncer de ovário, e também aumenta a probabilidade do câncer endometrial. E olha, isso é afetado pela noite de sono não dormido, né? Não bem dormida. E aí, então, considerando especificamente esse hormônio, uma forma também de você estar trabalhando com eles é com alguns desses óleos. O Clary Sage, que é a Salvia clarea, que é considerado o óleo essencial da mulher. Ele vai aliviar os sintomas da menopausa, regular os hormônios do sono, regular os hormônios e auxiliar também em problemas de estresse, depressão, exaustão e cansaço, trazendo clareza mental e momentos de relaxamento. E assim, eu estou dando um foco nos olhos para essas questões bem direcionadas. A gente sabe que os óleos essenciais, eles têm um espectro de atuação muito maior, mas eu decidi dar esse direcionamento para também não ficar uma apresentação muito extensa, tá bom? Mas saibam que eles têm atuações muito maiores. No caso do gerânio, ele tem uma ação direcionada exatamente para regular os níveis hormonais e redução também das ondas de calor. Tem um efeito calmante e trazendo um equilíbrio para o corpo e a mente. E aí também, olha só que coisa interessante, o manjericão, que é o basil, né? Ele aumenta os níveis de estrogênio, reduz a ansiedade, alivia o estresse, melhora o humor e alivia as ondas de calor. Inclusive, a Mariana, ela fez uma aula onde ela trouxe também outras propriedades que o manjericão tem, né? Então, tem muitas coisas bem legais para a gente que participa aqui dessas aulas continuadas, né? É uma fonte constante de informações. O tomilho, ele vai melhorar os níveis hormonais e os sintomas da menopausa também. Deixa eu admitir a Isabel aqui. Pronto. Um outro hormônio também que é bem afetado pela questão do sono é o cortisol. E o cortisol, ele afeta a capacidade que a gente tem
de entrar num sono bem reparador e sustentado. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. E ele é liberado pelo organismo em resposta às situações de perigo, de estresse, mas ele também exerce diversas funções no organismo. É bem interessante quando a gente começa assim a ter esse olhar, né, relacionado aos óleos essenciais, como a gente vê assim essa complexidade do nosso organismo e que as funções elas estão todas correlacionadas. Então, quando a gente começa a atuar numa determinada área, isso também vai revigorando outras, e cada vez que você vai introduzindo essas soluções naturais para a sua vida, mais você vai adquirindo saúde e bem-estar, né? Alguns estudos mostraram que os insones, ou seja, as pessoas que têm insônias, eles têm níveis aumentados de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, na corrente sanguínea, indicando que o estresse crônico se correlaciona diretamente com essa incapacidade grave de adormecer e manter um padrão de sono reparador durante a noite. E aí, assim, eu trago alguns óleos também direcionados para esse hormônio. No caso, o ylang-ylang, que é utilizado para reduzir a tensão e o estresse e para promover também uma perspectiva positiva. A lavanda, mais uma vez aqui, a nossa queridíssima lavanda, que tem estudos científicos que também apontam a eficácia, né, a sua eficácia e ação frente a diversos distúrbios neurológicos, sendo capaz de atuar diretamente no nosso sistema nervoso com as suas propriedades ansiolíticas, sedativas e neuroprotetoras também, né? E a camomila romana, que tem um efeito calmante e sedativo, ajudando o organismo a sentir sono. Lembrando que eu estou dando um foco para a questão do sono direcionada a esses hormônios, mas que cada um desses óleos tem um espectro de atuação bem maior, né? Um outro hormônio também que é afetado pela questão do sono é o hormônio do crescimento, GH, que ele é conhecido por ter um papel bem notável no desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas só que ele continua a exercer funções importantes, que não estão diretamente relacionadas ao crescimento durante a vida adulta. E a deficiência, né, pode causar graves prejuízos em variadas vias metabólicas, tais como comprometimentos fisiológicos que ocorrem porque o GH, ele apresenta efeitos anabólicos e lipolíticos, além de ser classificado como um dos hormônios do estresse e ter uma atividade diabetogênica, né? Então, ele vai influenciar na questão do açúcar também. E olha aí, olha só, quem é aquela pessoa que não consegue conter a vontade de comer, saiba que também a falta do sono de qualidade está diretamente ligado a essa condição por causa desses 3 hormônios, que é a grelina, a leptina e também a insulina, que são chamados hormônios da fome. E eles precisam, na verdade, que você durma para equilibrar o seu apetite natural, né? A leptina, ela inibe a fome para regular o peso corporal. E o corpo, ele deve seguir um padrão natural de aumento e diminuição dos níveis de cortisol e insulina para poder regular o apetite e a saciedade. E a insulina, ela vai auxiliar no controle dos níveis de glicose, bem como também na regulação do metabolismo de carboidratos e gorduras. Então, a gente vê assim o quanto isso vai ser afetado nessa condição de aumento de peso, né? E para isso, então, eu trouxe diretamente associado a essa questão da saciedade, da fome, alguns óleos que a doTERRA tem, que funcionam muito bem, tanto isoladamente, como também numa composição. Então, o Wild Orange, maravilhoso, que eu amo, ele tem excelentes propriedades para reduzir a vontade de comer
especialmente em pessoas que têm excesso de fome associada à questão da instabilidade emocional. Então, seja ansiedade, depressão, angústia, tristeza, normalmente são sentimentos e emoções que causam essa instabilidade. Muitas vezes a pessoa ela busca saciar de alguma forma emocionalmente através desse movimento físico que é a comida. Não vou adentrar muito nas questões psicológicas, porque não é muito aqui o nosso foco. Mas, enfim, o cinnamon bark, que é a casca da canela, né? Ele também vai aumentar o metabolismo e ajuda a queimar mais gordura. No entanto, ela também pode ser usada para melhorar a ação da insulina no corpo. Então, veja assim quantas possibilidades que a gente tem à nossa disposição para trazer essa regulação, né? E o quanto a questão do aumento do peso, ele afeta uma parcela também bem significativa da população. E quando a gente vê assim também nos jovens, né? Muita gente jovem com peso muito acima, né? O que a gente vai perceber é que boa parte dessas pessoas não dorme muito bem à noite, quase sempre dorme bem tarde à noite, ou seja, troca a noite pelo dia, aí fica comendo muito, enfim, tem muitas questões aí relacionadas e a gente pode estar trabalhando com esses óleos. O nosso querido peppermint, né, que é maravilhoso, fantástico, ele vai também estimular o cérebro a diminuir a vontade de comer, permitindo que a gente ingira menos calorias durante o dia. E o peppermint, ele tem, assim, um elemento químico nele, que é o alfa-beta-pinemo, que quando a gente ou ingere ou inala, né? E eu nem falei sobre isso, sobre a questão das formas de uso dos óleos, mas a gente, quando ele é inalado ou ingerido, ele leva pela corrente sanguínea ou pelas vias olfatórias esse elemento químico, ele vai diretamente para uma área do cérebro que é responsável pela mudança de comportamento. Então, ou seja, o nosso peppermint, ele cria essa disposição de você mudar padrões. Então, ele é muito potente para que você tenha ele no seu dia, não só para essa questão alimentar, mas também para várias questões que você está buscando mudança de padrão, de comportamento, né? Enfim, ele é muito bom. A gente tem também aqui a bergamota, que tem um poder incrível de restauração, e ele também age no sentido de regular o sistema nervoso, permitindo que a tristeza, depressão, fadiga passem longe. E isso também vai contribuir para que a gente tenha menos disposição de comer. Porque eu, por exemplo, quando eu estou muito cansada e estou me colocando para fazer ainda muita coisa, eu vou procurar comida para dar energia. Então, é um movimento assim que acaba criando um círculo vicioso, né? E o grapefruit, que é a nossa toranja, ele contém um componente que é o nuticatone. Eu achei tão legal esse nome, nuticatone, que é uma substância rara que estimula a produção de uma enzima que vai aumentar os níveis de energia e a taxa do metabolismo no corpo, impedindo assim o ganho de peso excessivo e facilitando também a queima de gordura. Além disso, também contém o limoneno, né? O que aumenta o efeito de queima de gorduras e diminuição do apetite. E se você quiser ser mais prático, a gente tem também aqui o nosso mix, que é o Smart Sass, que vai juntar grapefruit, lemon, peppermint, o gengibre e a canela também, né? E ele foi concebido justamente para ajudar a controlar a fome e ajudar a eliminar a ingestão de calorias excessivas. Os óleos desse mix, eles também são calmantes para o estômago e trabalham para melhorar também o bem-estar emocional. Então, assim, ou seja, essa união potencializa, né? E você já tem ele prontinho, na dosagem adequada para você poder ir ingerir. Vamos beber aqui uma aguinha. A prolactina, né? Vale lembrar que, apesar assim de algumas coisas parecerem estar direcionadas para a mulher,
Claro que alguns hormônios eles estão diretamente ligados a isso, mas nós temos no nosso corpo percentuais desses hormônios, todos, homens e mulheres, né? A prolactina, ela é produzida na glândula pituitária e ela é um hormônio que influencia mais de 300 funções corporais, principalmente a função do sistema imunológico. E para isso, assim, a gente tem o nosso blend maravilhoso, que é o On Guard, né? Que assim, eu uso ele todos os dias e de todas as formas. Níveis mais altos são liberados durante o sono. Então, portanto, se você não estiver dormindo o suficiente, isso significa que você... o Aponan caiu e voltou. Isso pode significar um sistema imunológico enfraquecido. E quando o nosso sistema imunológico está enfraquecido, a gente abre as portas para uma diversidade de desafios, né, de saúde. Então, quanto mais a gente fortalece o nosso sistema imunológico, mais a gente está prevenindo todos esses desafios e ganha muito mais resistência para enfrentar todas essas adversidades a quais a gente está sujeito. Tem um detalhe bem interessante também que afeta o sono. Eu não sei em relação a vocês, né? Mas é aquela necessidade de fazer xixi durante a noite. E aí, às vezes, você está dormindo tão gostoso, naquele sono profundo, com um sonho fantástico, e daqui a pouco dá aquela vontade e você acorda. Isso é um sintoma bem comum da perimenopausa e da menopausa, que é a bexiga hiperativa. E isso acontece devido à aldosterona, que também é um outro hormônio, que causa retenção de água. E esse hormônio, né, ele é produzido no córtex adrenal, e a aldosterona ela deve permanecer alta durante o sono para evitar justamente a micção noturna. Mas os níveis flutuantes de progesterona podem causar a diminuição nos níveis da aldosterona, levando, então, a uma menor capacidade de reter a água, né? A Nália, a irmã Nália. Aí tem uma dica aqui que você pode estar usando se você sofre disso. Você pode fazer usando aqui, olha, um frasquinho, né? Rolon. Esse aqui é um frasquinho de 10 ml, onde você vai pingar 15 gotinhas do óleo essencial de cipreste, 15 gotinhas do óleo essencial de juniper berry, e aí você coloca o seu óleo carregador, o óleo carregador da sua escolha. Mas o nosso é o óleo de coco fracionado da doTERRA, que é maravilhoso, né? Sem cheiro e muito mais leve, com menos gordura, então fica muito mais leve na pele. Quando você colocar o óleo essencial, então você completa com o óleo de coco fracionado até aqui em cima, recoloca o rolon e aí você dá uma agitação leve, não precisa ser nada assim não. Uma agitaçãozinha leve para misturar bem os óleos e aí você pode usar antes de dormir, passando aqui na região do abdômen. Vocês não estão vendo eu passar na região do abdômen, mas eu estou passando aqui na região do abdômen, tá? E isso vai ajudar muito a evitar a incontinência urinária e o que vai contribuir também para você ter um sono mais continuado, sem interrupção, ok? E agora eu vou trazer para vocês aqui uma lista de óleos essenciais que podem dar esse suporte para o seu sono, né? Para que você possa ter um sono mais profundo, mais reparador, que a gente está vendo aí o quanto isso influencia no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. E um detalhe bem importante, a gente está falando de sono, é que assim, a preparação do seu sono, na verdade, ela se inicia no momento em que você acorda, que é um detalhe bem importante. Então, a partir do momento que você acorda, a forma como você vai lidando com as situações e vai conduzindo também o seu movimento no seu dia, diante de todas as situações, né? Ou seja, também incluindo uma alimentação legal, uma alimentação boa, incluindo exercícios,
né? Buscando também usar os óleos para trabalhar e dar suporte para as suas questões emocionais, para que quando você chegue no final do dia, você chegue também com uma condição emocional já tranquilizada e equilibrada, para que você não tenha que fazer grandes esforços para conseguir baixar a sua frequência e, a partir daí, então, ter esse sono mais tranquilo. Mas vamos lá para essa lista de óleos. A gente vai ver alguns óleos repetidos, mas aqui eu estou colocando também alguns detalhes a mais para a gente considerar, né, e contribuir também em relação a algumas coisas que a gente já viu. A bergamota, ele é um calmante para a mente e o corpo, especialmente quando ele é usado em massagem. Ele alivia sentimentos de estresse e ansiedade, e ele é conhecido como óleo da autoconfiança e do amor próprio. Olha que coisa maravilhosa, né? A autoconfiança e o amor próprio. E assim, essa condição de você não gostar de você não se perceber como um ser assim fundamental de existência nessa realidade, é algo que afeta a sua disposição em relação ao mundo, né? E em relação a você mesmo e ao cuidado que você tem. Então, assim, uma das formas que você pode usar é aromaticamente. Então, assim, se você tem um difusor, opa, é aqui ao contrário, eu tô a tela. Se você tem um difusor da doTERRA, você pode usá-los, né? E ele é maravilhoso. Mas se você não tem, você também pode encontrar outras formas. Então, você pode usar inalando, né? Fazendo uma conchinha, coloca aqui. Eu acho que foi na aula passada que a Ula também ensinou a fazer vários produtos e inclusive ensinou a fazer a água de lençóis. Então, é uma forma também de você fazer usando diversos óleos, né, que a gente vai ver aqui, para colocar nas roupas e nos travesseiros antes de dormir. De forma tópica, você pode usar, como eu falei, o óleo carreador, que no caso a gente usa, eu pelo menos uso muito óleo de coco natural, fracionado, né, que a doTERRA tem, e aí você pode fazer uma massagem nos pés, né? Olha, pés, pernas, costas e qualquer área que você tenha tensão. E no banho, vamos dizer, você não tem uma banheira, mas você pode fazer o seguinte: você pode fazer uma diluição da bergamota num óleo de coco fracionado. Aí, primeiro, você toma um banho bem gostoso, com uma água morninha, para começar a dar um relaxamento. Depois, você sai um pouquinho do chuveiro, pega esse óleo de coco com bergamota, passa pelo seu corpo, vai passando e aproveitando também, sabe? Para ter esse contato com você mesmo, sabe? De perceber esse cuidado com você mesmo, que é extremamente importante. E aí depois você pode colocar, voltar para a água, deixar a água cair um pouquinho, e isso também vai fazer com que esse aroma da bergamota, ele se intensifique pelo vapor, e você também já tem uma forma de recebê-lo aromaticamente, né? E vamos lá. Próximo, cedro. Que maravilha! Esse óleo, eu cada vez que conheço mais dele, eu fico mais apaixonada. O cedro, ele é um sedativo natural devido ao seu constituinte primário, que é o cedrol. Ele pode relaxar naturalmente o sistema nervoso autônomo para acalmar o corpo. Aterramento e também é calmante, ficou meio repetitivo. Ele também aterra e é calmante para a mente e o corpo, né? Da mesma forma, diluído, você pode difundi-lo, né? Então, ou no difusor, ou você pode inalar, você pode também aspirar, né? Diretamente do vidrinho, da garrafinha, né? Esse aqui não é o cedro, mas tudo bem, também é maravilhoso, que é o Zengest, acho que eu estava precisando dele, enfim. Aí você inala, tudo isso vai fazendo com que você traga para o seu organismo o benefício desse óleo. Você também pode adicioná-lo
adicionar uma gotinha ao seu hidratante facial natural. Eu fiz um blend para o meu marido com melaleuca, lavanda e com cedro. Toda vez que ele faz a barba, ele passa lá o rolãozinho dele e a pele dele está maravilhosa. Nunca mais teve nada de machucadinho, assim, de pelo encravado. E também você pode passar na sola do pé, ele diluído com óleo carreador, e assim, a gente coloca o óleo de coco fracionado, ou qualquer um outro óleo que você também use, óleo de semente de uva, de abacate, enfim, desde que seja um óleo vegetal. Por quê? Porque ele faz com que o óleo vegetal, que é bastante volátil, ele permaneça mais em contato com a sua pele. E também a sola dos pés, ele é um local assim de reflexo, né? Ou seja, ele é um ponto reflexo do corpo, ou seja, os órgãos, os pontos de contato com todos os órgãos do corpo, você tem nas mãos, nos pés também. Então, ele é bastante interessante. O Clary Sage, que a gente já falou, também promove o relaxamento do corpo para uma noite de sono repousante, acalma a mente, o corpo e dá suporte para o desconforto menstrual. Eu não tenho mais isso, mas eu confesso que quando eu menstruava, né, à noite para dormir, muitas vezes era um pouco desconfortável. Eu ainda não conhecia os olhos da doTERRA, porque se eu conhecesse, eu teria resolvido muitas situações. Mas, enfim, estou conhecendo agora e usando com muito amor e carinho, porque eles têm trazido enormes benefícios para a minha vida. E, mais uma vez, a forma de usar aromaticamente e também diluir, usar em massagem nos pés antes de dormir. Outro óleo, novamente, a lavanda, né? E, inclusive, a lavanda, ela pode ser também utilizada junto com os outros óleos para potencializar esse efeito calmante e relaxante. Você pode brincar com essas misturas e também, se você é novo no uso dos óleos essenciais, se permita também perceber cada um dos óleos, a sensação que ele vai trazer para você, para o seu corpo, para inclusive você ter esse autoconhecimento, entendendo qual é o óleo que vai atuar de uma forma melhor numa determinada situação. Então, aproveite, experimente, use seus olhos, que você vai perceber assim que com o tempo você vai ficar bastante consciente e também entender como é que você pode fazer essas misturas, né? A gente usando, né, aromaticamente, como eu já falei, assim, de várias formas aqui, a lavanda, e com todos os outros óleos, isso acaba se repetindo, né? E como a gente está falando do quarto, então, esse uso está mais restrito a essa condição, mas, claro, que, como eu falei, todos esses óleos têm outras atuações, né? E, assim, olha, você vê que cada vez que a gente fala da lavanda, a gente vê quantas coisas ela faz de positivo para o corpo. Então, ela retarda a atividade do sistema nervoso central e aí ela vai liberar justamente a serotonina, ela vai ajudar na liberação, resultando na calma e na mente para apoiar o sono, na calma no corpo e na mente para apoiar o sono. Diminui também a pressão arterial e aí dá esse sono reparador. Olha, eu digo para vocês assim, que para mim a lavanda, inalando, eu não tenho esse efeito tão forte. Agora, ingerindo, eu tomo uma gotinha de lavanda, eu apago completamente. Não tem xixi, não tem nada. Mariana, você está escrevendo aqui, eu até abri o tablet para ver se eu conseguia ler as mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. Temos depoimentos de pessoas na nossa equipe que tiveram melhor benefício para o sono quando também começaram a ingerir. Exatamente. Nossa, eu apago com a lavanda. Eu quero apagar a lavanda. Nem xixi eu faço. É ótimo. Agora também, quando eu acordo, eu tenho que correr para o banheiro. Mas é perfeito. Aí, olha que coisa, uso tópico, a gente já sabe, né? O uso do óleo de coco fracionado ou outro óleo vegetal, ele é interessante porque, assim, é uma forma também de você começar a testar a sua sensibilidade, porque a gente sabe que esses óleos, eles são extremamente potentes, né? Então, assim, cada pessoa, cada organismo, ele é único. Então, assim, quando você está usando os óleos essenciais,
e é um óleo novo que você ainda não conhece muito, vale a pena você ter essa atenção e esse cuidado para você perceber. Então, assim, comece usando de uma forma mais leve e depois, com o tempo que você perceba qual é essa relação que você tem com o óleo, então você pode ir descobrindo também outras formas, né? Para usar, para não criar nenhum tipo de reação no seu corpo, por conta da potência e da pureza que os óleos da doTERRA têm. E aí, olha que coisa deliciosa, ainda não tinha feito isso, aí agora já é outro uso que eu não tinha pensado, que era no chocolate. Então, você pode pegar 2/3 de xícara de chocolate amargo derretido, né? E você coloca uma gota de lavanda, aí você mexe bem, aí pode pegar papel manteiga, coloca umas colheradinhas, ou então, se você tiver uma forma ou um silicone que é usado para isso especificamente, você coloca e você vai fazer assim aqueles discozinhos que você pode ficar também ingerindo. Lógico que não é para comer 300 discos desse, né? É você pegar um discozinho desse, aproveitando também as propriedades do chocolate puro. E aí, isso também pode trazer para você ser essa contribuição para um sono mais tranquilo, né? Vamos lá. Opa, passei direto. Camomila romana. Olha que coisa maravilhosa também, né? Ela diminui os níveis de ACTH, que são causados pelo estresse, para ajudar, deixa eu tirar aqui para ver, a induzir o relaxamento. Ela acalma a mente e corpo e a pele, enquanto acalma os sistemas corporais. Apoia um sistema imunológico saudável e acalma os sistemas corporais em geral. Bom, a gente pode ver assim que, de maneira geral, quando você acalma o seu corpo, relaxa, todo o seu organismo, ele tem uma reação positiva. Ele vai funcionar mais tranquilamente, né? E o que acontece hoje em dia, essa questão do estresse, da ansiedade, é que a gente tem inúmeros estímulos aos quais a gente está sempre pronto para reagir. Então, o nosso corpo está vivendo assim em estado de alerta constante. Por isso que é importante você desenvolver a sua autoconsciência para encontrar meios de se manter nesse equilíbrio, independente do que está acontecendo à sua volta, mas trazer o seu centramento para isso. E a gente está aí apresentando vários óleos que você pode usar, né? Então, do mesmo jeito, você também vai difundir o óleo, seja com o difusor, seja com um spray, seja também com a água de lençóis, né, que você coloca. E aí você pode também, no caso, associar o cedro com a camomila, porque isso também vai dar para o seu ambiente, vai deixar ele muito mais calmante. Então, assim, o que a gente está percebendo aqui, nessa questão de estar trazendo os óleos essenciais, é você criar essa preparação para que, quando você for dormir, você possa dormir tranquilamente, né? Você pode também usar ele para fazer massagem em áreas que você tem tensão ou com inflamação, porque assim, normalmente quando você tem tensão, a musculatura ela já começa a desenvolver um caminho de inflamação. Então você pode usar a camomila romana aplicando na sola dos pés e também nesses pontos de pulsação. Sândalo havaiano também acalma e equilibra as emoções, bem como a mente e o corpo. Alivia os sentimentos de tensão e emoções reprimidas. Durante o dia, às vezes, a gente engole muito sapo e quando vai dormir, aquilo fica assim, reverberando, né? Então, ele vai promover esse relaxamento para também você liberar esses sentimentos e ter uma noite super tranquila. Mais uma vez, a forma de uso, você pode fazer uma massagem, pescoço e costas, normalmente são áreas que acumulam tensão, né? E você pode também usar ele difundido e durante uma meditação no final do dia também pode ajudar, antes de você dormir. O vetiver
acalma as emoções, especialmente quando usado em massagem. Ele promove uma noite de sono profunda e repousante. Suporta um sistema imunológico saudável quando tomado internamente. Olha aí, você pode também ingerir, que é uma qualidade que os óleos da doTERRA têm de serem 100% puros. Claro que existem blends que eles não são você não deve ingerir por conta de por exemplo, os blends que têm óleo de coco fracionado e alguns óleos que pela sua produção, eles não podem ser ingeridos, tá? Mas tudo isso é informado de uma forma bastante clara para você não ingerir, tá? Então, vamos lá. A diluição também no óleo carreador e você pode massagear pescoço, ombros e sola dos pés antes de dormir. E ylang-ylang, eu acho essa flor linda, nossa, é porque eu gosto de amarelo, apesar de eu estar aqui de preto, mas eu amo amarelo, eu acho lindo. E ele tem um efeito, não sei por que a etiqueta é azul, mas tudo bem. Efeito calmante na mente e no corpo, enquanto ele promove humores positivos, né? Ele diminui a tensão estressante. Olha ele aqui, na minha prateleirinha. Vou até dar uma cheiradinha nele aqui. Oh, delícia, nossa. Amo. Não sei qual que eu não gosto, eu gosto de todos. Então, assim, ele diminui a tensão estressante, deu até um relaxamento aqui agora. Promove um sistema imunológico saudável com suporte antioxidante. Da mesma forma, você também dilui, você pode, no caso do ylang-ylang, associar ele com vetiver, cedro ou lavanda antes de dormir. Aqui, assim, para quem tem banheira, você pode juntar, né, umas 3 gotas a meia xícara de sais de Epsom dissolvidos, que é aquilo que são sais de banho, né? E aí você toma um banhozinho quente. Como eu não tenho, então eu fico só imaginando o quanto deve ser gostoso, mas tem aquela forma que eu falei, de você entrar no banheiro, fazer uma massagenzinha com óleo diluído e depois deixar aquela água cair assim e o aroma subir ainda mais, né? Eu vou fazer isso depois quando eu for dormir. E aí, eu trago para vocês, assim, uma proposta para você, um ritual noturno, né, de autocuidado. Então, assim, você pode, depois de você ter feito todo esse movimento para você criar o ambiente ideal para dormir, então, assim, deixa o celular fechadinho, num canto para que você não precise ter contato com aquela luz. Quanto menos luz dentro do quarto, melhor para você repousar, para sua mente entender que ali é o momento do sono. Então, aí você faz uma respiração profunda, você pode fazer isso 3 vezes. Inala pelo nariz, inspira e depois solta o ar pela boca. Se fizer isso 3 vezes, isso já vai baixar a frequência cardíaca e você já começa a entrar. E aí você pode fechar os olhos e se concentrar em você, nas áreas de cura na sua vida, não no sentido de ficar remoendo, se culpando, se julgando, mas olhando para isso, assim, o que é possível, o que mais é possível aqui que eu não considerei, e olhar para isso com leveza, porque às vezes a gente está tão envolvido com as nossas emoções e a gente não consegue encontrar uma perspectiva para as coisas. E muitas vezes, quando a gente está mais calmo, a gente consegue encontrar a solução. Eu não sei se vocês já viram assim, quando a gente está muito envolvido com alguma coisa, a gente fala assim, eu preciso de um ar. Aí você sai, se distancia, faz outra coisa, e daqui a pouco você fala, poxa, olha só, a solução chega. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, assim. E olhar para o seu dia a dia, perceber como é que foi, como é que as coisas ocorreram, ficar presente em como você lidou com as situações, para você perceber como é que você pode reverter e mudar, e você também usar os olhos ao seu favor. É um processo de autoconhecimento, não de autopunição. A ideia não é essa, é de você se perceber
em cada situação da sua vida para perceber o que você pode alterar aí. E aí, então, você ter uma construção mais positiva no seu desenvolvimento. Descontraia-se. Observe o seu dia, justamente como eu falei. Inclusive, assim, sabe? Ria de você mesmo. Ria de você mesmo. E assim, os problemas do dia ficam nesse dia. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um novo dia. E aí, esse sono é justamente para revigorar você, restaurar, revitalizar, para que no outro dia você possa ver as coisas de uma outra forma, nova, com uma nova vida. E assim, agradeça. Termina essa sua meditação agradecendo e sendo grata pelas coisas em sua vida, não importa. E assim, a gratidão é a tudo, porque todas as coisas que nos acontecem, elas são importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento. E eu vou deixar aqui também uma mistura de Rolon, que é para você usar nessa meditação e oração noturna, que você pode misturar 6 gotas do óleo essencial frankincense, 4 do clary sage, 4 do sândalo, 4 do lavanda e 2 da laranja selvagem. E aí você coloca justamente como eu ensinei, né, antes. Eu tenho vários vidrinhos desse para várias coisas. A fitinha aqui é para dizer para que serve esse. E então você coloca nos pontos de pulsação antes de dormir e usa. E se você quiser usar no seu difusor, é só você reduzir cada um desses, uma gota para cada um desses óleos e pode colocar no seu difusor. Ok? Então, aqui tem algumas referências que eu fui buscar para trazer esse conteúdo para você, alguns livros, né? E o site da doTERRA também, que é sempre uma referência e contém muito material, muito conteúdo. E, por hoje, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo também com vocês mais um pouquinho. Muita gratidão. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem aí bem à vontade, eu estou aqui, ainda temos alguns minutinhos antes da escola de elites, né, que começa daqui a pouco. Gratidão, gratidão, que bom que foi ótimo, eu também aprendi muito, pesquisei bastante para fazer e foi muito legal. Eu gosto de sintonizar com os assuntos. Rita. Oi. Mariana. Pode falar, Mariana. Só queria dizer que foi excelente, viu? Sua aula, muito boa, muito didática, com muita informação. E você passa de uma maneira super tranquila e segura. Parabéns. Obrigada, Perdeu quem não assistiu. Mariana. Bom, tá gravado aqui, né? Eu acho que eu posso parar a gravação agora, né? Vamos lá.